Tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos aqui com mais uma aula do seminário Eira Cristã. Nós estamos com a matéria de Introdução Bíblica e o curso Bacharel em Teologia, tá? Também essa matéria inclui nos cursos básicos, nos cursos médios de teologia, inclusive, tá? Vou para o capítulo 2 do seu material impresso aí, a estrutura da Bíblia. Eu sou o professor Júnior Queiroz e vamos juntos aqui mais uma aula, tá? A Bíblia se divide em duas partes, né? Como já vimos, maiores e principais, vamos dizer assim. Ela tem várias divisões, né? Vamos dizer assim, mas ela tem duas partes principais. O Antigo Testamento chamamos de AT, Novo Testamento chamamos de NT, para facilitar aí durante o estudo, tá? Nas escrituras hebraicas tem somente 24 livros, tá? Com apenas 3 divisões. Olha, na escritura hebraica só 24 livros, não tem o NT, só tem o AT e só tem 24 livros, tá? O texto é o mesmo da Bíblia evangélica, das outras Bíblias, tá? O texto é o mesmo, mas a divisão e a ordenação dos livros é que são diferentes, tá? A própria Bíblia, o próprio Jesus citou essa formação aí, onde dividia o AT em 3 partes, tá? A lei, os profetas e os escritos, tá? Lei, os profetas e os escritos. Essa é a divisão do livro hebraico, né? Do AT, né? Que forma um livro só, Torá, tá? Que a Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, juntando com Neviim, que são 8 livros, tá? Que é os profetas, e com os Ketubins, tá? Que são 11 livros, tá? A lei, ou a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa parte que eles chamam de Torá, tá? Depois vem os profetas, né? Que profetas em hebraico, né? Neviim, tá? 8 livros, que são os primeiros profetas e os últimos profetas. Nós dividimos diferente, maiores, menores, né? Mas eles chamando de primeiro profetas, olha, Josué está no meio deles, Juízes, Samuel e Reis, tá? Que é um livro só. Samuel é um livro só, Reis é um livro só, diferente da nossa divisão. Últimos profetas, aí vem Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12, tá? Os 12 que nós chamamos de pequeno, tá? De pequeno profeta. E os escritos, que é a última parte, né? Ou Ketubim, tá? Que são 11 livros, começando pelo Salmo, Provérbio, depois Jó, Cântico, Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Daniel, Esdras e Neemias, tá? Os dois num só. Esdras e Neemias, os dois num só. Somando aqui, temos 24 livros, tá? 11 Ketubim, 8 Nebiim e 5 Torá, tá? Isso é na Bíblia dos Hebreus, tá? Com o mesmo texto que nós temos. A diferença é que o nosso tem 39 livros, o deles tem 24 livros, o Antigo Testamento, o deles não tem o NT, o nosso tem, e falo da divisão, tá? As nossas divisões são 4 divisões, tá? Eles são 3 divisões, né? Nós temos 4 divisões. Primeiro, a lei, ou Pentateuco, Penta, 5, são 5 livros que eles chamam de Torá, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? E depois vem os livros históricos, ou História, tá? São 12 livros, né? Josué, Juízo, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, tá? Veja aí, Samuel, Reis, Crônicas, tudo dividido deles, é tudo um livro cada um deles, tá? Não 2 como o nosso. Poesia ou poéticos, livros poéticos, né? São 5: Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiástico e Cantares de Salomão, tá? Profecia ou proféticos, livros proféticos são
17, dividido em 5 profetas maiores e 12 profetas menores, 12 que eles chamam lá, que é num livro só deles lá, né? 5 livros, né? Porque dos maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o último dos profetas Malaquias, que esses livros não estão ordenados em ordem cronológica, ou seja, em ordem que eles foram escritos, tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque aqui tem um que foi escrito antes do outro, tá? Não estão na ordem que estão na Bíblia, ordem cronológica. Mas, para facilitar, o livro de Malaquias é o último. Malaquias, o último profeta, e esse está na ordem aí, tá? Bom, as expressões maiores e menores não se referem à importância da obra, é só o tamanho dos escritos, né, a quantidade do escrito e a extensão do ministério do profeta, que um foi maior que o outro na extensão do ministério, mas todos são igualmente inspirados, tá? São reconhecidos como inspirados por Deus, já foi colocado lá, já foi arrumado por Malaquias e por Esdras no final ali do Velho Testamento, onde eles fecharam o cano, como a gente viu o cano lá atrás, tá? Bom, as escrituras hebraicas, a Bíblia dos judeus não contém o Novo Testamento, isso porque eles não acreditam que Jesus, o filho de Maria de Nazaré, que nasceu em Belém, seja o Messias, o Messias prometido a Israel, tá? Eles não o receberam, e por causa disso eles continuam esperando a chegada do Messias divino para restaurar o trono de Davi, tá? E reinar sobre eles eternamente, tá? O Novo Testamento, né, nas suas várias edições cristãs, tem 27 livros, tá? Temos 39 no AT e 27 no NT. E são divididos em 4 grupos, né? Em quase todas as edições não judaicas, tá? Que são biografia ou evangelhos, tá? Que são os 4 evangelhos, são 4 livros. História da igreja, que é um livro, que é Atos dos Apóstolos. Epístolas, que são cartas. Epístolas é o mesmo que cartas, tá? Então temos cartas de doutrina, que são 21 livros, tá? 9 desses enviadas a igrejas, tá? 9 cartas dessas enviadas à igreja, 4 individuais, mandada para indivíduos separados, tá? E uma aos cristãos hebreus, aos hebreus, 7 cartas gerais, universais ou católicas, que católicas e universais tem o mesmo significado, tá? Abrange todo o universo, tá? Então, e a profecia ou revelação, que é o Apocalipse, tá? Então, epístolas são 21 divididas nessas formas que eu disse para vocês. Temos um livro do Apocalipse, temos um de história, né? Aqui já deu 24, 23, e mais 4 livros que os evangelhos, que vão dar 27 ao todo, né? Então, o nosso Novo Testamento é dividido em 27 livros, tá? Bom, Cristo é percebido em toda a estrutura da Bíblia, não só no NT, tá? Assim, toda a Bíblia tem na sua estrutura espiritual de valor divino, né? Cujo centro dela é Jesus Cristo, tá? Tanto no AT quanto no NT, viu? Não se esqueçam disso. Jesus Cristo, o amor de Deus e a salvação dos pecadores judeus e gentios é o tema de toda a Escritura Sagrada, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tá? Tudo que está lá no Antigo Testamento também apontava para ele de alguma forma, ele é o tema daquilo que estava acontecendo lá também. O objetivo de fazer Jesus o tema central da Bíblia era estabelecer a igreja, pois ele planejou essa igreja antes da fundação do mundo, tá? Efésios 1, verso 4, com base no Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? Então, já havia um plano aí, tá? Então, Scofield resumiu para nós como é que foi esse plano, esse projeto dele, né? A preparação, todo o Antigo Testamento, todo o AT,
a manifestação dele, onde ele se manifestou nos evangelhos, a propagação, né, disso, que foi Atos dos Apóstolos, a explanação, a explicação disso tudo, que foi as cartas, as epístolas, e a consumação, que foi no Apocalipse, né? Ficou muito bacana aí Scofield mostrando para nós, né, o plano todo de ação de Deus dentro da Bíblia, tá? Bom, os livros antigos tinham a forma de rolo, né, ou papiro, né, que era feito de material biodegradável, né, e apareceu entre os homens a partir de 3.000 a.C. Esse papiro é o precursor do papel, tá? E era umas folhas, né, de uma planta que tinha ali, né, nas mediações do Oriente Médio. E depois veio pergaminho, né, que era feito de pele de animais curtida e polida, né, a partir do 1º século. Então era uma complicação, né? Os materiais mais duráveis tinham muito volume, os menos duráveis eram muito perecíveis, né? Então a Bíblia é um milagre por si só, né? Porque esse material todo é de material degradável, todo o material que se utilizava ali. Mesmo se a gente pegar peças de argila que duram mais tempo, mas o que se escrevesse nelas com o tempo, né, ia se corroer, ia desaparecer ali também, tá? Mas imagina escrever isso tudo em tábuas de argila queimada, tudo, ia dar um volume muito grande. Esse tanto de escrito que tem numa Bíblia, né, ia gastar muito espaço e muita coisa para se escrever. Então, tinha muitos materiais que escreveram, que usaram para escrever a Bíblia, tá? E a palavra Bíblia vem do grego, né? Biblos, né? Folha de papiro era biblion, porque era usado para fazer biblos, né? Livros pequenos, né? Bíblia, plural, né? Pequenos livros, né? Então, Bíblia é uma coleção de livros, né? No nosso caso, tem 66 livros, 39 no AT, 27 no NT, que são todos inspirados pelo Espírito Santo, os quais constituem o livro por excelência, o livro de Deus, com um só propósito, um só tema central, uma harmonia incrível, inacreditável, né? E incontestável. Já tentaram contestar a Bíblia de todas as maneiras que vocês imaginarem, mas sempre a Bíblia sai vencedora, porque ela é de Deus, né? É a palavra de Deus, tá? Bom, inicialmente ela era escrita manuscrito, tudo manuscrito, porque a imprensa só foi inventada no final do século XV, tá? Da era cristã. Então, lá no passado, todo o Antigo Testamento foi escrito, né, manuscrito. Todo o Novo Testamento foi manuscrito também, tá? E só foi impresso esse material no século XV, com a invenção da imprensa. Inclusive, a imprensa foi inventada para imprimir a Bíblia. Gutenberg, o alemão, inventou a imprensa para fazer a Bíblia, tá? Para imprimir a Bíblia. Bom, mas ela era toda escrita na forma de carta, era muito difícil localizar os textos, era texto demais e tudo, né? Até hoje, com as facilidades que nós temos, o material que nós temos aí, gráfico e tudo, ainda dá cada livrão, né? Pois é, imagine lá no passado. Então era muito difícil localizar os textos, né? Então ela foi dividida em capítulos, primeiro, no século XIII, né? Entre 1234 e 1242, por um teólogo, né, chamado Stephen Langton, tá? Ele era bispo de Canterbury, na Inglaterra, né, e fez a divisão em capítulos, somente capítulos, não versículos, tá? A divisão em versículos apareceu em 1445 depois de Cristo, já próximo do tempo da invenção da imprensa, tá? Já no século XV, pelo Rabi Nathan, tá? O Antigo Testamento, e 1551 depois de Cristo por o Novo Testamento, por Robert N, o impressor lá da França, né? Um francês
que fez esse trabalho aí, né, né, do Novo Testamento em versículos, tá? Mas inicialmente ela foi transformada em capítulos, né? Foi colocado capítulos nas cópias que foram feitas dali para frente, tá? Ela tem 66 livros, tem, não sei qual versão que contaram isso, né? Não me contam aqui, mas é mais ou menos 1189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras, 3.566.480 letras. A Bíblia de Lutero, o Novo Testamento foi escrito em 1522 e o Antigo Testamento em 1534, tá? Não eram divididos em versículos, só em capítulos, tá? A Bíblia de Lutero já foi no século XVI e ela era dividida só em capítulos. A Bíblia de Lutero foi uma tradução que ele fez dos originais para o alemão, né? Ele fez uma tradução para o alemão, tá? A primeira Bíblia a ser publicada, incluindo integralmente a divisão de capítulos e versículos, foi a Bíblia de Genebra, lançada em 1560 na Suíça, pela Sociedade Bíblica, né? E Deus, né? Deus na Bíblia, agora aqui a última parte. Deus está presente no texto bíblico através dos seus vários nomes, né? Como Senhor, como Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, Salvador, Cordeiro, Ungido, Messias, tá? Deus é mencionado no total 13.367 vezes no livro sagrado. Mas, curiosamente, a palavra Deus não foi registrada nem no livro de Esther, nem no livro de Cantares e nem no livro de Obadias. São os 3 livros que não consta a palavra Deus grafada, mas a presença de Deus está viva e notória, né, em todos os 3 livros que nós citamos aqui, tá? Esther, Cantares e Obadias. Amém? Deus abençoe você.